O diabetes gestacional é uma condição caracterizada por hiperglicemia, do qual aí é o aumento dos níveis de glicose no sangue, que é reconhecida aí pela primeira vez durante a gravidez. A condição aí ocorre em aproximadamente, pessoal, 4% aí de todas as gestações. Geralmente aí o diabetes gestacional se cura aí logo após o parto. Mas se você aí teve o diabetes gestacional, você está em risco aí para o diabetes tipo 2. Dessa forma aí é importante manter aí os cuidados e acompanhamento médico, mesmo aí após ter aí o bebê. O diabetes aí gestacional raramente causa sintomas. Dessa forma aí é preciso fazer exames periódicos aí durante toda a gravidez e principalmente aí entre as semanas 24 e 28. É importante fazer esses exames, uma vez aí que o açúcar elevado no sangue pode causar problemas aí para você e também aí para o seu bebê. Às vezes aí o diabetes gestacional pode sim causar sintomas, como aí o aumento da sede, também o aumento aí da micção, o aumento da fome, a visão turva. No entanto, aí, a própria gravidez já causa essas sensações na maioria aí das mulheres. Então, isso nem sempre significa que a mulher aí tem diabetes. Converse com o médico aí se você tem esses sintomas e não deixe, obviamente, aí de fazer os exames pré-natais. O diabetes gestacional aí é geralmente diagnosticado entre a 24ª e a 28ª semana de gravidez, quando a resistência à insulina geralmente aí começa. Se você já teve aí diabetes gestacional antes ou tem altos riscos aí para desenvolver o problema, pode fazer os exames aí antes da 13ª semana de gravidez. Alguns testes aí podem serem feitos para diagnosticar o diabetes gestacional. Um deles aí é o exame de curva glicêmica, que mede a velocidade com que o seu corpo absorve a glicose após a ingestão. Qualquer dosagem aleatória de glicemia maior do que 200 miligramas por decilitro já é diagnosticado aí que é diabetes. Esse é o principal exame aí para verificar a presença do diabetes gestacional. Outro exame é o de glicemia de jejum, que é um exame aí que mede o nível de açúcar no seu sangue naquele momento, servindo aí para monitorização do tratamento aí do diabetes. Os valores de referência aí normais ficam entre 65 a 92 miligramas de glicose por decilitro de sangue, o que significam aí resultados anormais aí, valores entre 92 miligramas por decilitro e 100 miligramas por decilitro de sangue. São considerados anormais, próximos ao limite e devem ser repetidos aí em uma outra ocasião. Valores acima de 100 miligramas por decilitro já são bastante suspeitos de diabetes, mas também aí devendo ser repetido aí em uma outra ocasião. A glicemia aí de jejum é um exame feito aí para confirmar os resultados da curva glicêmica e para acompanhar aí os níveis de glicose no sangue durante o dia ou aí após as refeições. Não se sabe aí ao certo por que o diabetes gestacional se desenvolve, mas sabe-se que o diabetes normal acontece aí quando o pâncreas não é capaz de produzir o hormônio insulina em quantidade suficiente para suprir aí as necessidades do organismo, ou porque esse hormônio não é capaz de agir de uma maneira adequada, que é a chamada aí resistência à insulina. Seu corpo aí digere o alimento que você come aí para produzir aí açúcar, no caso a glicose, que entra aí em sua corrente sanguínea. A insulina aí promove a redução da glicemia ao permitir que o açúcar que está presente aí no sangue possa penetrar dentro das células para ser utilizado aí como fonte de energia. Portanto, se houver falta aí desse hormônio, ou mesmo se ele não agir aí de uma forma correta, haverá aumento aí de glicose no sangue e, consequentemente, o diabetes. Durante a gravidez, aí, a placenta que liga aí o seu bebê para seu suprimento de sangue produz altos níveis aí de vários hormônios. Quase todos eles prejudicam a ação da insulina nas células, aumentando aí o nível de açúcar no sangue. Dessa forma aí, uma elevação modesta de açúcar no sangue após a refeição aí é normal durante a gravidez. Conforme seu bebê cresce, a placenta produz mais e mais hormônios que atuam aí no bloqueio de insulina. No diabetes gestacional aí, os hormônios placentários provocam um aumento de açúcar do sangue
em um nível aí que pode afetar o crescimento e o bem-estar aí do bebê. O diabetes gestacional aí geralmente se desenvolve durante a segunda metade aí da gravidez. Qualquer mulher pode desenvolver aí o diabetes gestacional, mas algumas mulheres aí estão em maior risco. Bom, os fatores de risco aí para o diabetes gestacionais são idade superior a 25 anos, histórico familiar de diabetes gestacional anterior aí, bebês aí de gestações anteriores aí que nasceram com mais de 4 quilos, gestações anteriores com bebê natimorto inexplicável, tolerância aí à glicose diminuída ou glicemia de jejum aí alterada, que são os níveis de açúcar no sangue altos, mas não suficiente aí para ser aí o diabetes, o aumento aí do líquido amniótico, uma condição chamada de polidrâmino, excesso aí também de peso antes da gravidez, o ganho excessivo de peso também na gravidez, raças negras, hispânica, indígena também ou asiática. Na maioria dos casos aí o diabetes gestacional é descoberto com exames de rotina durante a gravidez, como o de glicemia aí de jejum, curva glicêmica e também o de hemoglobina glicada. Você também aí terá consulta pré-natal regulares, mais frequentes para monitorar aí o curso da sua gravidez. Caso os resultados aí dos exames estejam alterados, é importante procurar ajuda médica. Aqui estão algumas informações para saber o que esperar aí do seu médico. Estar preparado aí para a consulta pode facilitar o diagnóstico aí de otimizar aí o tempo. Dessa forma aí você já pode chegar à consulta com algumas informações. Uma lista aí com todos os sintomas e há quanto tempo eles aparecem. Histórico médico, incluindo outras condições aí que o paciente tenha e medicamentos ou suplementos que ele tome com regularidade. O médico ou a médica provavelmente fará uma série de perguntas. Perguntas tais como: você já experimentou aí o aumento de sede ou micção excessiva? Se sim, quando é que esses sintomas aí começaram? Com que frequência acontece? Você já reparou outros aí sintomas incomuns? Você tem um pai ou um irmão diagnosticado aí com diabetes? Você já esteve grávida antes? Você tem diabetes gestacional aí durante suas gestações aí anteriores? Se você teve outros filhos, qual foi o peso de cada um deles aí no nascimento? Você ganhou aí ou perdeu muito peso em qualquer momento aí em sua vida? Também é importante aí levar suas dúvidas aí para a consulta por escrito, começando aí pela mais importante. Isso garante que você conseguirá resposta para todas as perguntas relevantes antes aí da consulta acabar. Para diabetes gestacional, aí algumas perguntas básicas aí incluem: o que posso fazer para controlar aí a minha condição? Você pode aí recomendar um nutricionista ou um endocrinologista que pode me ajudar aí a planejar a refeição e também um programa de exercícios? O que vai determinar se eu preciso de medicação? Quais os sintomas aí de alerta para procurar um atendimento médico? Há folhetos ou outros aí materiais impressos que posso aí levar comigo? Quais sites aí você recomenda? Não hesite, minha amiga, em fazer outras perguntas se acaso for necessário. Se você tem aí diabetes gestacional, o seu médico irá verificar aí a sua pressão arterial em todas as consultas. Você também terá alguns testes durante a gravidez para verificar aí a sua saúde e também aí a de seu bebê. Esses testes aí incluem ultrassom fetal, monitoramento dos batimentos cardíacos do bebê, hemoglobina glicada. Durante o trabalho de parto, você e seu bebê serão monitorados muito de perto. Monitorização cardíaca fetal, testes aí de açúcar no sangue são feitos regularmente para certificar se o nível de açúcar no sangue está dentro aí de uma faixa saudável. Depois que seu bebê nasce aí, o seu nível de açúcar no sangue será verificado várias vezes aí no dia e na semana após aí o nascimento. Se você tem diabetes gestacional, você deverá fazer mudanças aí de estilo de vida para ter uma gravidez tranquila. Enquanto você estiver grávida, deverá verificar o seu açúcar no sangue
de 4 a 5 vezes por dia, de manhã em jejum e após aí as refeições, para se certificar de que eles permanecem aí dentro de uma faixa saudável. Isto pode parecer aí inconveniente, difícil, mas vai ficar mais fácil aí com a sua prática. Sua equipe aí de saúde vai monitorar o gerenciar aí o açúcar no sangue durante o parto. Se o seu açúcar aí no sangue sobe, o pâncreas do bebê pode liberar aí altos níveis de insulina, o que pode causar aí hipoglicemia em seu bebê logo após aí o nascimento. Comer os tipos certos aí de alimentos em proporções saudáveis é uma das melhores maneiras de controlar aí o açúcar no sangue e também aí evitar o ganho de peso. Os médicos aí não aconselham perder peso aí durante a gravidez. O seu corpo aí está trabalhando duro para fazer o bebê crescer, mas o médico pode ajudar aí a definir metas de ganho de peso com base aí no seu peso antes da gravidez. Você pode querer consultar aí um nutricionista ou um endocrinologista para criar aí um plano de refeições com base aí no seu peso atual, o nível de açúcar no sangue, hábitos de exercícios, preferências alimentares aí e orçamento. A atividade física aí regular tem um papel fundamental no plano de bem-estar antes, durante e também após aí a gravidez. Exercício aí reduz o nível de açúcar no sangue, estimulando o corpo aí a mover a glicose para as células, onde ela é utilizada aí para produzir energia. O exercício aí também aumenta a sensibilidade das células à insulina, o que significa que o seu corpo vai precisar para produzir menos insulinas para transportar açúcar. Se a dieta e o exercício não são suficientes, você pode precisar aí de injeções de insulina para baixar aí o açúcar no sangue. Alguns médicos aí prescrevem um medicamento via oral para o controle aí de açúcar no sangue. Uma parte importante aí do seu plano de tratamento está em observar aí seu bebê. O médico pode aí monitorar o crescimento e desenvolvimento do bebê com ultrassom aí e outros testes. Se você não entrar aí em trabalho de parto no tempo adequado, o médico também pode induzir aí o parto. A maioria das mulheres aí que tem diabetes gestacional terão os bebês saudáveis, desde que monitore e controle seus níveis glicêmicos aí regularmente. No entanto, aí o diabetes gestacional que não aí é cuidadosamente gerido por levar a níveis de açúcar no sangue não controlados e causar aí problemas para você e seu bebê, incluindo aí um aumento da probabilidade de precisar de parto aí de cesárea. Se você tem diabetes gestacional, o bebê pode ter um risco: peso excessivo ao nascer, nascimento de bebê prematuro, síndrome do desconforto respiratório, hipoglicemia logo após aí o nascimento, diabetes tipo 2 mais tarde aí na vida, diabetes gestacional não tratada pode levar à morte de um bebê antes ou logo após o nascimento. Portanto, minha amiga, fique alerta. O diabetes gestacional também pode aumentar o risco da mãe aí ter pressão arterial elevada e pré-eclâmpsia. E também aí diabetes no futuro. Entre as mulheres aí com história de diabetes gestacional que atinge o seu peso corporal ideal após o parto, menos de uma em cada 4 eventualmente aí desenvolve o diabetes tipo 2. Não há garantias aí quando se trata de prevenir o diabetes gestacional, mas você pode adotar hábitos saudáveis durante a gestação para tentar aí prevenir o problema, principalmente se você está aí no grupo de risco. Portanto, escolha alimentos ricos aí em fibras e pobres em gorduras e calorias. Coma aí mais frutas, legumes e grãos integrais. Exercícios aí antes e durante a gravidez pode ajudar a proteger aí contra o desenvolvimento de diabetes gestacional. Faça 30 minutos aí de atividade moderada na maioria aí dos dias da semana. Perder aí os quilos em excesso também antes da gravidez é recomendado. Concentre-se aí em mudanças permanentes nos seus hábitos alimentares. Motive-se lembrando aí os benefícios a longo prazo da perda de peso, tais como aí um coração saudável, mais energia e também aí a melhora da autoestima.
E para você que está tendo dificuldade em controlar o seu diabetes, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição de um método totalmente natural para o controle aí do seu diabetes. Trata-se de um método, como disse anteriormente, totalmente natural. Você irá conseguir aí ter uma melhor qualidade de vida, deixando aí os seus níveis glicêmicos a níveis normais, fazendo com que você possa aí ter uma vida mais saudável e consequentemente aí mais felicidade e mais alegria e também aí mais saúde aí para o seu corpo. Portanto, se você querer conhecer aí esse método 100% natural, o link está aqui embaixo na descrição, clique e conheça a página. Você vai ver os benefícios que esse método pode oferecer para você. Com toda certeza irá controlar aí a sua glicemia. Também vou deixar o link de um suplemento 100% natural. Olha, esse suplemento já ajudou várias pessoas. O link está aqui embaixo na descrição.